Making Innovation. O futuro é agora, porque a inovação não é um departamento, é uma sequência de decisões desconfortáveis. Olá, bem-vindos a mais um podcast do Making Innovation. Hoje temos como nosso convidado o engenheiro Ricardo Conde. O Ricardo é o líder no setor espacial em Portugal, licenciado em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores pelo Instituto Superior Técnico. Construiu uma carreira com mais de 3 décadas ligada ao setor aeronáutico e espacial. Desde os anos 90 tem estado envolvido também em programas espaciais nacionais e internacionais, com um foco muito especial nas telecomunicações, radiofrequência e engenharia de sistemas espaciais e terrestres. Em 2020 assumiu a presidência da Agência Espacial Portuguesa, depois de também já ter integrado o seu Conselho de Administração desde 2019. Tem sido, durante estes anos, uma voz ativa no panorama internacional, participando como orador em diversos congressos, onde aborda temas como o papel das novas agências espaciais, sustentabilidade no espaço e também o impacto das tecnologias espaciais no futuro do planeta. E hoje temos o prazer de ter o Ricardo no nosso podcast. Ricardo, muito bem-vindo. Obrigado. Muitas vezes olhamos para o céu, olhamos para o espaço e vemos como algo distante das nossas mãos, reservado reservado sempre àquilo que são os astronautas e até às superpotências que estão presentes no nosso domínio. Mas há uma verdade que até eu acabo por verificar no nosso dia-a-dia, que é, desde o GPS do nosso telemóvel até à monitorização das alterações climáticas, tudo isto depende de uma infraestrutura que está presente bastante acima de nós. Portanto, Ricardo, começando aqui o nosso podcast, aquilo que eu gostaria que nos explicasse é, para quem ainda acha que o espaço é um luxo, principalmente para os países mais ricos e aquelas grandes superpotências que visitam o espaço constantemente, como é que o Ricardo explica o retorno direto que a Agência Espacial Portuguesa traz para o cidadão comum? Walter, primeiro, muito obrigado pelo convite. E eu vou tentar colocar aqui um enquadramento diferente, porque Ótimo. nós quando... Eu gostei muito da como é que começaste agora aqui esta abordagem. O espaço é um domínio do conhecimento. E sempre foi um domínio de sonho e de perspectiva, de existência. E nós estamos a falar aqui, e abordaste no sentido da tecnologia. A tecnologia é uma consequência. Para esta perspectiva. Todos nós aqui, neste estúdio, os que nos ouvem, temos todos algo em comum. Todos nós temos uma coisa em comum, que é a gênese e a matéria de que nós somos feitos. 13 mil milhões de anos atrás, tivemos a criação do universo, a criação da matéria. Como é que se explica, estou a abordar na perspectiva do conhecimento, já lá vamos à tecnologia, como é que se explica que um átomo de hélio que se ligou a um átomo de hidrogênio, de oxigênio, de carbono, que constituíram as moléculas que constituem os nossos aminoácidos, as proteínas, que nos formam os órgãos, o nosso corpo, formam o cérebro, e como é que da matéria, que guião é este, que da matéria se faz pensamento. E o pensamento infere sobre a forma como nós vemos o universo e criamos a tecnologia. Este é o roadmap. Sim, é o roadmap. Ou seja, é aquela velha, talvez, expressão que nós somos de facto feito do pó das estrelas. Mas não é só isso. Que guião é que tem estes pequenos componentes atómicos que nos criam a excepcionalidade que nós somos? Nós somos uma exceção. Quando dizemos assim, estamos à procura de vida noutro planeta, no cosmos, outer space, extraterrestres, nós somos a vida extraterrestre. Basta olhar para baixo, costuma dizer, não é? E nisso nós fazemos as coisas mais impressionantes. Nós colocamos a tecnologia como resultado deste guião. Esse é o grande mistério da vida. Fazemos a tecnologia para ver a profundidade do universo. Criamos os telescópios que nos dão a perspectiva da nossa gênese.
que conseguimos fazer este ciclo incrível da ciência, é pensarmos sobre os átomos que nos criam. E criamos esta parafernália de coisas à volta da Terra, que é hoje talvez aquilo que fascina os mais novos, pela tecnologia, pelos foguetões, pelos astronautas, e também sempre ligado a uma perspectiva de descoberta de quem nós somos. O santo grau da vida, não é? Que tão complexo e difícil é encontrar isto no outro lado. As constantes, parece que as constantes do universo foram todas ajustadas para nós dois estamos aqui sentados a falar sobre isto. Sim, até porque muitas vezes há aquele popularismo que se diz, que se andássemos um bocadinho mais para a esquerda ou um bocadinho mais para a direita, provavelmente as condições já iam ser tão adversas. Eram outras. E isso leva-nos àquilo que é um ângulo que nós temos que ter sempre nesta perspectiva com o conhecimento e com a tecnologia. É que é extremamente importante, e eu vou abordar, eu não estou a fugir à pergunta, vou à tua pergunta, abordarmos o nosso ponto de partida. E o nosso ponto de partida é a Terra. Nós somos uns seres de evolução biológica 130 mil anos atrás. O processo de evolução trouxe-nos aos que nós somos hoje. Mas nós encontramos-nos num momento, exatamente por causa dessa tecnologia que referiste toda, em que a evolução já não vai ser biológica. A evolução futura não vai ser biológica, vai ser cibernética, vai ser tecnológica. Porquê? Porque nós estamos, de alguma forma, a entrar numa perspectiva de futuro cósmico. Nós, como seres eventualmente cósmicos, precisamos de cuidar da nosso ambiente para termos tempo para desenvolvermos eventualmente naquilo que são as duas grandes dimensões concorrentes da tecnologia, a inteligência artificial e a supercomputação, para daqui eventualmente a 15, 20 anos, combinando estas duas tecnologias, nós termos a possibilidade de sermos os seres cibernéticos que possa dar-nos a perspectiva de sermos seres cósmicos. Ou seja, estarmos adaptados não só às alterações que se vão a verificar aqui, não só geológicas, mas também antropogénicas, para aquilo que é a alteração provocada pelo homem, mas também uma perspectiva de nós vivemos de facto no cosmos. E até no cosmos, no outer space. A tecnologia traz-nos isto, mas traz-nos outra vertente. Traz-nos a vertente também de uma capacidade para nós entendermos isto de uma forma muito global. Por exemplo, hoje, indo diretamente à tua questão, hoje, a cintura orbital, nós temos milhares de objetos, milhões de objetos nas cinturas orbitais, em que nós utilizamos para comunicar com o nosso telemóvel, para nos posicionar naquilo que é o conceito moderno, nossa vida, as tecnologias, o pedir uma pizza à sexta-feira, eu gosto muito das sextas-feiras, pedir uma pizza à sexta-feira e que ela nos aparece em casa, que alguém sabe onde é que é a nossa casa. São tecnologias espaciais que estão por trás. Aquilo que é a perspectiva de nós termos a comunicação ubíqua em todo o lado, Polo Norte, Polo Sul, não haver a questão do roaming, o direct to device, os nossos telefones, através de uma rede, das redes de milhares de satélites, mas outra perspectiva absolutamente que está muito ligada à sustentabilidade, que é vermos de cima, vermos global, vermos aquilo que os astronautas veem na Estação Internacional, o overview effect, o deslumbramento daquilo que é a nossa casa, em que tudo está ligado. Tudo se junta, não se vê fronteiras, não se vê, digamos, tensões geopolíticas de cima, vê-se aquilo que é o ponto azul claro, que dizia Carl Sagan, não é? Em que somos aqui, a Terra, o único sítio que se saiba no universo visível que alberga vida. Portanto, é a nossa casa, somos nós, é preciso cuidar dela. E as tecnologias espaciais têm essa perspectiva, dar-nos esta perspectiva global. Quando foi o período da pandemia, portanto, se falou sobre o período em que, o único período em março, quando fomos todos para casa, não é? Sim, março de 2020. 2020. Foi, e as tecnologias, já vou dizer como, as tecnologias espaciais permitiram
perceber que foi o único momento, desde a Revolução Industrial, que o planeta respirou. Há um conjunto de satélites, que é do programa Copérnicos, da União Europeia, que monitoriza a emissão, por exemplo, daquilo que são os gases de escape da combustão. E também industriais. E fizeram uns samples em 2 locais do mundo, no norte da Itália e na China. Porquê? Porque as zonas industriais, e nós percebemos durante até de janeiro, fevereiro, março, quando fomos todos para casa, em 2020, anulou-se completamente as emissões. Foi o único momento que a Terra respirou. Os pássaros vieram à rua nas cidades. E isto foi só... Essa perspectiva foi dada pela capacidade de observar globalmente as interações com o clima, para nós percebermos o nosso impacto. Outro exemplo, que às vezes nós nem nos apercebemos, estamos longe disso. As tecnologias espaciais, hoje, a utilização das tecnologias espaciais representam, em termos de eficiência, conseguimos retirar 0,3 gigatoneladas de CO2 das emissões pela otimização. Queres ver um exemplo? Aquela aplicação que nós utilizamos todos no nosso carro, o Waze. O Waze é uma tecnologia espacial. É uma camada, e nós nem nos apercebemos o que é que está por trás. A utilização do Waze nas otimizações permite, não só nas telecomunicações, hoje permite retirar 0,3 gigatoneladas da atmosfera. Isso é um número bastante elevado, certo? Mas posso dizer que podíamos chegar a 1.9 na utilização plena. Okay. Sabes o que é que significa 1.9? Não tenho Então noção. eu vou dar aqui uma comparação. 1.9 gigatoneladas de CO2 significa 30 anos de emissão de uma cidade de Nova Iorque. É bastante. Não, isto é brutal. É brutal, sim. Não é? Repara, as tecnologias espaciais, em particular nas otimizações para a agricultura, consegue otimizar em 10%, por exemplo, a extração de água natural, em particular para a agricultura, que leva a eficiências da ordem dos 5 a 10%, que tira da crise alimentar 40 milhões de pessoas da pobreza. Pobreza alimentar. Agora imaginemos o que é isto até 2050, quando nós esperamos 10 mil milhões de euros com uma população global. Portanto, as tecnologias espaciais têm esta perspectiva, mas tem outra naquilo que referiste, o chamado New Space Economy, onde há inovação. Onde se perspectivam os novos negócios, onde já há os novos negócios. Talvez o mais emblemático, aqueles que nós conhecemos, é as comunicações através das constelações de satélites, em particular Starlink, mas há outros. E uma perspectiva de daqui a 3, 4 anos nós termos milhares, estima-se 200 mil satélites em órbita, que aparece dentro deste chavão, que é a economia do novo espaço, para providenciar serviços de telecomunicações, observação da Terra, posição, navegação em tempo e também, obviamente, naquilo que é o campo da inovação, para uma dimensão que hoje é tão, digamos, necessária, que é a resiliência europeia na sua autonomia na questão da segurança e da defesa. Claro. Quando nós olhamos para aquilo que é este campo de oportunidades, temos que ligar isto à inovação. É a inovação ao empreendedorismo, mas também aos nichos. Porque um país como Portugal, um país que tem talvez a sua dimensão de potencial reside na sua geografia. Eu vou dizer isto com muita direção para este setor, muito direcionado para este setor. A nossa geografia e o nosto talento, há pouco estávamos a falar sobre talento, verdade. Não é? Nós temos um talento absolutamente, que isto parece uma contradição, aqui até social, não é? Que é, como é que um país com pouca base industrial tem tanto talento? E que tanto talento dá ao mundo? À Europa em particular. E nós não nos podemos esquecer que isto também é algo que se exporta. Nós exportamos talento. Temos que beneficiar dessa exportação, obviamente, não é? O talento e a nossa geografia é onde reside aquilo que é o potencial de Portugal. Eu acredito em Portugal, que é um país que podia ter as condições, com a organização política, com uma política industrial,
promover a competitividade, promover a excelência e a inovação, acho que temos as condições para realizar aquele potencial não realizado que nós temos tido durante estas décadas. Eu tive a oportunidade, sou uma pessoa que tive a oportunidade de conhecer na década, foi 94, penso eu. Eu já estou no 6º andar da vida, portanto já conheci assim algumas pessoas. E conheci o Buzz Aldrin, olha, sim, um dos astronautas. Um dos astronautas, foi à Lua, teve a oportunidade, veio cá a Portugal, e ele ficou maravilhado, e sempre uma inspiração para ele, os nossos navegadores. E disse uma coisa que hoje é tão importante e tão central para Portugal. Vocês nem, disse ele, e algumas pessoas que estávamos com ele, vocês talvez não imaginam a perspectiva, com a vossa perspectiva geográfica, que vos fez descobrir o mundo, montados nasquelas cascas de nozes, não é? As nossas caravelas. Vocês não percebem a importância da vossa localização. Mas um dia, porque nós estamos longe da Segunda Guerra Mundial, não é? Sim. E agora parece que estamos tão perto. Um dia vocês vão perceber a vossa centralidade atlântica. E hoje é tão evidente a nossa centralidade atlântica. E isto representa um potencial na nova economia, em particular no espaço. Representa o potencial de Portugal ter uma voz nas missões espaciais. Portugal ter uma voz de acesso ao espaço. Temos possibilidade, estamos a fazê-lo. Vamos fazê-lo. Portugal ter uma voz no regresso de missões espaciais. Estamos a fazê-lo, vamos fazê-lo. Portugal ter uma voz com estes empreendedores, com esta inovação, com esta matéria-prima que é a capacitação das novas gerações, dar-lhe espaço para a inovação. A inovação nós não podemos estar a repetir ou a copiar o que todos estão a fazer. A nossa dimensão e escala não permite. Então nós temos que fazer aquilo que os militares dizem, muitas lutas assimétricas, que é fazer aquilo que é inovação e de nicho. E sermos bons. Nós temos bons exemplos. Sim. Nós temos muito bons exemplos. Nós, muitas vezes, estamos a tentar justificar historicamente muitos dos fracassos que Portugal teve. Há os sucessos, obviamente, e nós estamos numa posição completamente diferente daquilo que estávamos antes do 25 de Abril e há 20, 30 anos atrás. Nós não necessitamos de grandes recursos geológicos, como petróleo. Nós podemos, e nem depende muito da geografia, depende de uma organização social e política. E temos exemplos. Porque é que o Japão é o que é? Porque é que a Suíça é o que é? Ou seja, há uma organização que nós devemos pensá-la. E devemos, há várias dimensões que nós temos que atuar enquanto sociedade. Uma delas tem a ver com a forma como promovemos a economia. Um excessivo peso do Estado em tudo. Não é necessário. Nós precisamos de uma economia ágil. Não sei se nós, e quando digo nós, a parte daquilo que é o Estado deverá definir quais são as áreas estratégicas. Não sei, tenho dúvidas, se calhar. As áreas estratégicas são as próprias empresas que dizem que querem apostar. Sim. E agora, só pegando um bocadinho nisso que falou agora, Ricardo, na perspectiva das áreas estratégicas, como a empresa podia definir em vez do que o Estado define, como é que também olha para os empreendedores nessa perspectiva de nicho, de desenvolvimento tecnológico e, especialmente, no desenvolvimento de soluções que possam ser aplicadas ao espaço? Nós, quando olhamos para a Europa num contexto, portanto, já um bocado integrado e daquilo que são as organizações internacionais, eu digo europeias, a Europa, muitas vezes, erradamente, nós temos uma discussão sobre a Europa quase como um país. A Europa não é um país. A Europa é um conjunto de boas vontades, às vezes com menos ou mais vontades, depende também dos ciclos políticos que nós estamos, não é? Mas não deixa de ser um conjunto de países, 27, mais os países que estão na sua
na periferia da União Europeia, em particular, alguns já fizeram parte, saíram, o UK, outros que têm relações económicas muito fortes, intrusados na política europeia, a todos os níveis, a Noruega, a Suíça, por exemplo. Nós não temos escala. E eu sei que isso é um chavão. Falar sobre escala, falar sobre aquilo que se fala muito, fragmentação, é uma realidade. Mas eu não encaro a fragmentação como um problema. A fragmentação tem que sempre existir para existir competição. E o problema mais é a competição de fragmentação. Tem que haver, obviamente, e Portugal tem que ter, e nesta área também, 2 ou 3 players grandes para agregar a procura, para ter escala também, obviamente, e para competir. Aliás, há neste momento uma tendência de agregar-se várias indústrias para ter escala, para se competir com os grandes. E quem são os grandes no mundo? A China e os Estados Unidos. Depois, alguns países emergentes nesta área, também a Índia, o Japão, a Rússia, que está um bocadinho fora do mercado, né, porque tem uma economia de guerra agora. A Índia até porque tem estado numa fase bastante crescente, não é? Bastante crescente no desenvolvimento. Sim. E tem uma coisa que nós não temos, estatisticamente, nós dizemos que 5% das pessoas são empreendedoras, 5% na Índia não é 5% em Portugal, não é? Portanto, exato. É essa dimensão. Mas a questão aqui, Portugal deve, primeiro, ser um espaço de inovação, fazer coisas diferentes, integrar-se naquilo que são as parcerias europeias. A nossa área nativa é a Europa. E depois ter a capacidade também de alargar para as várias geografias do mundo. Nós temos, eu não gosto muito de dizer isto desta forma, que parece um pouco depreciativo, nem é por obrigação histórica que eu digo que nós temos uma relação com a África, até com a América do Sul. Mas nós devemos olhar, enfim, também não gosto muito dessa expressão, o Sul global, também o que é isto? Alguém definiu isto. Mas nós devemos olhar para aquilo que são, talvez, o nosso potencial explorado também na geografia. Olhar para aquilo que pode ser uma explosão também em África. E olhar que a nossa inovação deve estar contextualizada na Europa, ganhar escala no mercado internacional, mas também olhar para as outras geografias e sermos inovadores também. Nós temos esta qualidade em fazer essas pontes entre a Europa, por exemplo, e a África. Nós somos um país muito bem recebido em África. Eu noto isso. Em particular, sou muito convidado para estar em muitas conferências internacionais e há um carinho especial para Portugal. Nota-se isso. Já não digo o mesmo de outros países. Sim. Aqui na Europa. E nós temos que ter benefício, mas um benefício prático. Com benefícios mútuos. E isto, em particular, para nossas empresas, que hoje não há qualquer tipo... Eu diria que nunca houve tanto estímulo à inovação e ao empreendedorismo como há hoje. Há tantos mecanismos. Nós, em particular, temos na agência alguns mecanismos de promoção de novas ideias, novas empresas. Agora, nós, com a escala que temos, nós temos que trabalhar diferente, ir procurar onde está o valor em determinados nichos, integrarmos em cadeias internacionais, fazemos parte de organizações internacionais, que já fazemos, e valorizarmos um bocadinho o que nós fazemos aqui, não é? E depois também, a nível nacional, tem que haver... Eu não gosto muito de protecionismo, mas tem que haver... temos que olhar um bocadinho, acarinhar um bocadinho o que se faz cá. Nós somos... A Europa é a região do mundo mais inovadora. Mas quando cabe a passarmos da inovação para o empreendedorismo e depois para a escala. E o mercado, temos que ir para os Estados Unidos, ou sítios onde tem mercado. Sim. E é isso que... Os nossos unicórnios, há bocado falámos sobre isso, os nossos unicórnios vão se transformar em unicórnios lá fora, não é cá dentro. Nós temos alguns casos na tecnologia hoje. Temos o apoio para o empreendedorismo em Portugal, mas depois acabam por ter que se internacionalizar. Sim, mas internacionalizar é uma boa coisa, eu acho que deve Sim. ser e tem que ser. Aliás, o nosso destino tem que ser internacionalização e exportação. Claro. Não é? Agora, por exemplo, quando nós apoiamos alguma empresa que tenha alguma dimensão, o apoio à sua internacionalização é uma mais-valia na economia nacional. E nós não estamos a subsidiar, estamos a investir, porque o retorno é imediato. Pois. E é isso que às vezes nós perdemos aqui um bocado
o norte sobre isto. Há oportunidades hoje que se colocam. Eu não gosto de ver a Europa transformada numa economia de guerra, mas há uma capacitação natural que a própria defesa tem que trazer e traz. Mas temos de ser também... Temos que monitorizar isto. Temos de ver que benefícios é que estes grandes investimentos da defesa se fixam em Portugal. Quem vai às compras e tem muito dinheiro para ir às compras, a segunda fase é continuar a comprar. Sim. Portanto, quando nós vamos às compras, temos que dizer assim, bem, vamos reservar uma parte para inovarmos, para ficar cá. E nós temos essa capacidade. E cá em Portugal há essa capacidade. Nós temos de ter compras públicas de inovação em Portugal. Nós temos de ter instituições que olham e promovam o Made in Portugal. Que muito bem, inclusive o Turismo de Portugal promoveu isso, não é? O Made in Portugal é uma coisa que parece que foi esquecida. O 351, acho que isso parece que foi esquecido. E nós temos que nos orgulhar, e não é só falar do pastel de nata, não é? Nós temos que nos orgulhar de termos aquilo que eu falei há pouco, esta geografia e este potencial que tem que ser transformado. É como a matéria-prima. A matéria-prima extrai-se, transforma-se, acrescenta-se valor e vende. É isto que nós temos que fazer. E temos o potencial todo espalhado e todo preparado. E tudo isto em prol de um país, em prol de uma economia comum, não é? Que acaba também por trazer uns benefícios não só económicos, mas também sociais. Sociais. No final do dia, o que conta são os benefícios sociais. A economia tem que estar, enfim, como destino principal é o bem-estar dos cidadãos, não é? O que importa é sermos nós uma economia muito competitiva se andamos aqui numa distribuição social, quer dizer, isto são os equilíbrios, não é? Isso é parte política, as políticas públicas, as políticas sociais. Como é que se conjuga neste momento este esforço, por exemplo, que Portugal está a fazer a nível da recuperação do seu território, com as tragédias que nós tivemos, que é um esforço titânico? Como é que se conjuga isto com uma missão e uma ambição de nós sermos uma potência também na parte da segurança e defesa, e que temos essa possibilidade por causa do nosso Atlântico? Sim. É incrível, mas o nosso Atlântico dá-nos essa possibilidade. E como é que nós, ao mesmo tempo, temos o bem-estar social? Portugal e Europa, Sim. com muitos problemas que nós temos, Portugal é muito procurado. E a Europa é muito procurada porque a Europa é aquela região do mundo que toda a gente quer viver. É a melhor região do mundo para viver. E Portugal está um dos tops na Europa nisso. Portanto, temos aqui os ingredientes, temos que cuidar muito bem deste nosso cantinho. Sim. E o Ricardo fala nessa questão de posicionamento estratégico, e há aqui uma pesquisa que eu também estive aqui a fazer que tem a ver com Santa Maria nos Açores. Há um projeto para um porto espacial e os Açores realmente têm estado no centro deste debate. Aquilo que eu queria também evidenciar um bocadinho, e queria que o Ricardo nos explicasse um pouco, como falou há bocado dessa posição estratégica de Portugal no Atlântico e principalmente dos Açores, não é? Porque falando no arquipélago tem aqui também um posicionamento em Madeira, muito Açores e Madeira. Exato, Açores e Madeira. Qual é que é a real importância estratégica desse posicionamento, e se nós temos a capacidade de um lançamento também desse espaço territorial no nosso campo nacional? Primeiro, nós vivemos décadas em que interiorizamos algo negativo sobre nós, que é, nós somos periféricos da Europa. Nós não somos periféricos da Europa, nós somos centrais no Atlântico. No fundo quer dizer a mesma coisa. Exato. Mas por uma perspectiva positiva. Então o que é que isto nos pode trazer? Nós somos um dos países maiores da Europa por causa da nossa extensão atlântica. Isso é uma verdade, lá para ali toda a gente sabe e toda a gente repete até a exaustão. Mas depois transformamos este potencial não realizado em algo eterno. Quando vem as campanhas políticas, nossas mais-valias, ainda me lembro dos clusters de Porter, acho que na década de 80, já não estou lembrado, em que era o azeite, o vinho, e lá aparecia o Atlântico. E o Atlântico continua a aparecer, está bem, mas como é que se realiza esse potencial? No contexto atual, a realização do Atlântico vem pela nossa capacidade de defendermos o território. Defendermos e monitorizarmos o território. Hoje fala-se muito daquilo que é o European Space Shield, o escudo de proteção, porque nós estamos ameaçados, enfim, não quer dizer que concordo com isto, mas que é a narrativa que existe, não é? E o facto há essa ameaça e nós temos que, enfim, cuidar do nosso quintal, não é?
E nesta perspectiva, no European Space Shield, então uma das maiores áreas geográficas é exatamente a nossa. Se nós não o fizermos, quem vai fazer isto? Quem é que faz? Portanto, já aparece aqui uma oportunidade. E uma oportunidade tecnológica, técnica e de soberania. Portanto, o acesso ao espaço é uma dessas dimensões. O retorno de missões espaciais, como ponto de retorno na Europa, é uma destas perspectivas. Mas mais que isso, nós hoje temos várias estratégias, temos a estratégia nacional para o espaço, mas temos várias estratégias regionais. No Minho está-se a fazer algo absolutamente fantástico. A integração no Norte, no CEI, temos empresas com alguma capacidade já, com uma indústria a integrar satélites, fazer os nossos próprios sistemas. No centro, em Coimbra também, aqui em Lisboa, nos Açores, ou seja, esta estratégia regional tem as suas especificidades também geográficas. Nos Açores aparece esta ligada ao espaço, acesso e retorno, mas depois há uma valência ainda maior de soberania, que é a defesa, e a defesa tem que agregar estas capacidades todas. Portanto, se hoje a nossa defesa não conseguir, com este desígnio, ter a sua parte de responsabilidade naquilo que é o European Space Shield, com a nossa componente, em que fará com certeza uma alavancagem brutal naquilo que é essas capacidades tecnológicas do país, então nós estamos outra vez no sebastianismo a dizer que o mar temos que transformá-lo em valor e não o conseguimos fazer. Portanto, o momento é este. Então, aparecem aqui estas oportunidades. Os satélites nós estamos... Olha, na segunda-feira vão ser... Agora, durante o mês de março e abril, vão ser lançados uma série de satélites. Também da Força Aérea, na portuguesa, de várias empresas que estão a atuar aqui como agendas industriais. Para capacitação. As constelações que nós estamos a fazer. Ou seja, criar aquilo que é o componente de observação. Mas depois há uma componente de transporte. Se o nosso potencial e as nossas áreas geográficas, em particular Santa Maria, permitir termos uma voz ativa na Europa, por que não fazê-lo? É evidente, é isso que nós estamos a tentar fazer. Santa Maria tem a capacidade, não é ser um porto espacial de uma capacidade que não temos o Van der Weyden, Cabo Canaveral, a French Guiana Francesa, é uma capacidade de fast response. A nível de segurança, para pequenos payloads, sustentável, que é algo que a ignorância de muita gente não permite nem sequer atingir o que é que isso significa. Muito mais sustentável que a aviação, que toda a gente quer a aviação, aviões a pousar e tudo, e o turismo aeronáutico, mas a parte do acesso ao espaço, Portugal tem esta vantagem geográfica para se posicionar nestas três dimensões: industrial, operação e serviços e defesa. Se nós conseguimos, e temos que conseguir fazer isso, nesta área Portugal torna-se um ator incontornável na Europa. Não, isso é uma perspectiva excelente. E agora, tocando aqui num ponto que o Ricardo também falou. Eu sou daquela geração que via Star Trek. Espaço 1999. Eu antes disso, um bocadinho o Star Trek é mais recente. Sim, o Star Trek é mais recente. Eu fiquei sempre muito deslumbrado com o que era o espaço. Hoje em dia temos alguns privados dentro do que é o Jeff Bezos ou o próprio Elon Musk com o projeto da Starlink também, e não só. Qual é que é a opinião do Ricardo em relação àquilo que hoje é um serviço e também está ligado ao turismo, que passa pelo turismo espacial? Não só pensando no que é o turismo espacial, mas tudo aquilo que pode envolver também o espaço em si. Walter, deixa-me dizer-te uma coisa que isto parece-me uma coisa simples, mas de facto, vamos olhar para a história da aviação. A aviação, em 1900, eu não lembro, 10, o Gismond Wright, né? Sim. Fizeram ali um voo e tal, os saltinhos, hoje 80%, os números, não é? Isto é dinâmico, mas à volta de 80% dos voos são turismo. Sim, verdade. Vejam lá o que era Portugal sem... É por isso que fala da capacidade de estender o aeroporto e tudo, exatamente por isso, não é? Eu que frequento muito o aeroporto vejo a necessidade disto, não é? A evolução aeronáutica foi brutal, em termos de autonomia, em termos de eficiência, em termos de combustível. Isto está a acontecer
na parte suborbital e orbital, ou seja, o turismo espacial. O turismo espacial não vai ser uma miragem, vai ser uma realidade. Hoje é reservado a 2 ou 3 milionários que consigam ter 200 mil euros ou 500 mil euros para pagar um voo. Bom, não sei se isso não era assim, eu lembro-me ainda particular das viagens de Concorde, não é? Não eram esses valores, obviamente, mas não era barato. Era reservado. Era fashion até. Era fashion, exato. Nós estamos a entrar num mundo com novos sistemas de propulsão, que vai, em particular a propulsão verde, que vai fazer com que aconteçam estas 3 coisas. A primeira, a nível logístico, vai ser possível lançar um contentor de 20 pés aqui de Portugal e chegar a Tóquio em 30 minutos. A evolução daquilo que é os sistemas de propulsão, o payload e a carga de transportar, isso vai ser uma realidade. Vai ser uma realidade nós embarcarmos num aeroporto, não é um aeroporto convencional, é um porto espacial, em que temos uma entrada numa aeronave e vamos ou dar uma voltinha orbital, como já se faz hoje, a preços de avião. Podemos ter os hotéis em órbita. Nós estamos num momento em que estamos a descontinuar a estação internacional. Neste momento é um momento dos privados. Muitas iniciativas privadas para estabelecer as suas próprias estações espaciais. Portanto, o turismo espacial e o turismo também médico, que é os hospitais em órbita para vários tratamentos. Está-se uma fase de investigação. Isso vai ser uma realidade, mas está muito dependente daquilo que será o sucesso da propulsão. Porque hoje ainda é muito caro, o custo por quilo ainda é muito caro, o custo por quilo vai-se reduzir imenso, com os novos sistemas de propulsão. É natural que na década de 30 e na década de 40 haja uma explosão de serviços e de turismo espacial. Portanto, não vai ser, não é ficção, até porque já começamos. Sim. Ficção era já é o agora, na altura, que em 1908, não é? Era uma ficção e transformou-se, de facto, em algo absolutamente normal. E não nos esqueçamos de um pequeno pormenor. Nós estamos a voltar à Lua. 28, 29, 30, nós vamos voltar longe, os Estados Unidos e a China vão voltar à Lua. Para uma permanência na Lua. Uma maior permanência. E atenção que isto de permanência é sempre por períodos curtos por causa da nossa condição biológica, não é? Nós não podemos fazer grandes revoluções àquilo que tem sido o resultado da evolução de milhares de anos de evolução daquilo que somos nós, não é? A nível biológico. Portanto, por períodos, estabelecer-se mais presencialmente em órbita na Lua. Portanto, vai-se tornar uma commodity. Vocês lembram-se que a volta em 69 nós fomos à Lua, fizemos o primeiro moon landing, não é? A partir daí, o Apolo 8, Apolo 9, 10, 11, 12, 13, 14, até 17, depois tornou-se muito já corriqueiro. Isso vai ser também. É essa a perspectiva. Mas não nos esqueçamos aqui de um pequeno pormenor. Eu gosto muito de dar este exemplo porque é a realidade. No planeta, até agora, estima-se, bem entendido, que já viveram 150 mil milhões de pessoas. 150 Bs, né, como se costuma dizer. E dá uma certa sensação que o espaço é muito simples e vamos logo amanhã, que o Elon Musk diz que vamos a Marte e Sim. tal. Marte é uma epopeia para a nossa condição biológica, é uma epopeia de superiores descobrimentos, quer dizer, é mandar para o desconhecido e com bilhetes de ida, de volta. Já sem saber se volta, exato. Mas o facto é que nestes 150 mil milhões de pessoas que viveram no planeta, só 12 é que pousaram na Lua. Portanto, nós temos aqui já, se calhar o corolário disto tudo é, isto não é para todos. E não vai ser tão fácil assim, porque é preciso uma evolução tecnológica nos próximos 20 anos. Principalmente, e talvez dizer isto que é assustador o que eu vou dizer, mas é a evolução normal daquilo que é a nossa condição biológica para uma evolução tecnológica. E insisto nisto, nos próximos 20 anos, 15 a 20 anos, vai
haver uma convergência muito forte entre estas grandes duas dimensões, que vão alterar profundamente como nós nos conhecemos hoje. Nossa condição biológica, genética, a nível de síntese de novos fármacos dirigidos, que é a combinação de inteligência artificial, isto não é um chavão, a combinação da inteligência artificial com a supercomputação, computação quântica, não é supercomputação, é computação quântica. Quando estas duas convergências tecnológicas estiverem no mesmo ponto de utilização, que ainda não estão, uma inteligência artificial está muito mais avançada que a computação quântica, nós vamos ter coisas absolutamente revolucionárias na nossa condição. Por isso é que eu sou uma daquelas pessoas que defende que nós vamos ter uma evolução, a nossa evolução biológica parou e vamos ter uma evolução tecnológica. Nós vamos ter a capacidade de nos transformar geneticamente, vencermos as maiores doenças que nós todos possamos imaginar, o grande flagelo, o cancro, e vencermos a mortalidade. O que nos vai permitir fazer esse tipo de viagens mais longas. Sim, mas eu penso que é o epílogo da destruição humana quando nós vencermos a imortalidade. Porquê? Porque a imortalidade está no envelhecimento, não é? Sim. Portanto, se nós geneticamente conseguimos modificar o nosso envelhecimento, a relação que causa, aquele tal script que eu falei no início, nós vencemos a mortalidade, tornamos-nos imortais. Eu penso que isso é o epílogo da destruição do homem na altura, mas isso é o que nos permite eventualmente ter a ambição de sermos uma espécie cósmica. Certo. Vai-nos permitir, ao modificar também a nossa genética, poder adaptar-nos a qualquer situação. Em particular com as mudanças geológicas e também do antropoceno, não é? Aquilo que nós fazemos aqui no planeta. Não, isso é uma visão apetecível por um lado, mas apocalíptica por outro. Portanto, e principalmente para quem trabalha em inovação, gosta de ver estas visões assim muito positivas, e principalmente de crescimento não só tecnológico, porque isto acaba por abarcar aqui outras situações, mas depois essa parte apocalíptica traz-nos aqui os dois pesos e duas medidas, claro, não é? Sim. É essa a questão. É ética. É ética, exato. Que é ética, que é algo que é discutido, muito aberto, socialmente, mas depois as práticas são diferentes. Sim. Há sempre experiências, há sempre... E a história tem-nos dito que isso é assim, não é? Sim, é uma realidade. Numa situação que o Ricardo estava a dizer também, e eu queria pegar por aí, nós ao observarmos toda esta perspectiva futura, mas tendo em conta que também estamos num mundo tão instável nos dias de hoje, não sabemos o que é que irá acontecer com os conflitos que estão ao nosso redor. Portanto, para nós, Portugal, e para a Europa, qual é que é a razão mais viável para nós termos essa estrutura de defesa que o Ricardo falou há pouco? E isto, eu faço esta questão para não dependermos só de players externos, não é? Porque a defesa tem que ser, pelo menos na minha opinião, tem que ser soberana. E eu penso que isso poderá ser um dos motivos, mas queria também perceber, de acordo com a sua opinião e eu acho parte da Agência Espacial, como é que viam isto? Isso é uma discussão que hoje é a discussão corrente na Europa. A Europa é a região das meias medidas. O que é a região das meias medidas? Fez-se a zona euro, que é uma coisa que era impensável, acho eu agora. Sim, sim. No contexto atual, devia ser muito difícil fazer o euro. Mas nós fizemos. É uma epopeia. Fazer a zona euro, uma epopeia. Mas que trouxe benefícios absolutamente impressionantes. O que é que falta fazer? Falta fazer a união fiscal. Nós passamos a fronteira, vamos para a Espanha, o IVA está ali, aqui está lá, as taxas são umas, o IRS é outro. Temos aqui uma amálgama de fiscalidade. É preciso fazer isso. Não fizemos. É preciso fazer um mercado único, que é uma das coisas que estamos a estar discutidas em cima da mesa. Como é que se faz um mercado de capitais, por exemplo? É preciso fazer isso. E qual é o epílogo disto tudo? É uma defesa comum. Eu não estou a dizer defesa comum seja uma defesa retirar a soberania aos países. Isso não pode acontecer porque nós lá está. Nós não somos os Estados Unidos da Europa. Nós não somos uma região federada. Não é?
Nós somos países independentes, cada um tem a sua soberania. Agora, tem que haver um consenso, como há um consenso para nós na NATO, tem que haver um género de uma NATO europeia, uma defesa europeia única. É possível? Está-se a caminhar para isso? Acho que sim, que se está. Respeitando as soberanias dos países, obviamente, isso é a natureza. E isso implica aqui cada país ter duas dimensões. A sua soberania baseada e alicerçada na sua capacidade. Cada um tem que ter uma capacidade forte. Em determinados domínios, um deles, o que eu falei do Atlântico e territorial, mas o outro federativo em termos de vontades, ou seja, de nós colocarmos à nossa disposição a interoperabilidade com os outros países. O que é que está a nosso alcance? Eu diria que as duas, mas a primeira está. A nossa capacidade. Eu acredito numa Europa forte com os países fortes. E Portugal já tem dado espaço, está a dar esses passos nesse sentido, e temos que ser fortes. E nesta componente atlântica temos que ser muito fortes. Nós não podemos deixar por mãos alheias esta componente. E estamos a fazê-lo. Eu falei-lhe há bocado das várias dimensões, não é? Sim. Depois há outras específicas, militares, que estão a ser feitas neste momento e construídas. Acho que estamos num momento muito importante. O que fizemos agora vai dizer aquilo que nós vamos ser nos próximos 10, 15, 20 anos. E depois há todo um ambiente europeu de discussão que é sempre muito dinâmico, tem a ver com os passos, os momentos políticos. Repare que a Europa comunga praticamente dos mesmos princípios culturais, sociais, e somos as democracias muito sólidas, não é? Até nós próprios, não é? E as democracias trazem sempre algumas dinâmicas. Uns Estados vão a eleições e ou estamos mais à esquerda, estamos mais à direita, mais contra isto, mais a favor daquilo. Mas há uma coisa que eu aprendi nestes últimos anos, particularmente nestes últimos 2 anos, que eu acho que é algo que às vezes nos esquecemos. A Europa tem 27, a União Europeia, 27 Estados-membros, 27 Primeiro-Ministros, 27 Ministros de Defesa, 27 Presidentes de Agências Espaciais, 27 isto, 27 aquilo. Para tomarmos uma decisão, isto é 31, isto é muito complicado, demora muito tempo. Muito tempo. Muito tempo. Produzimos toneladas de papéis. Promovemos mais a regulamentação do que a inovação, que é um problema que se está a pensar também, finalmente. Talvez por reação e não por ação, mas enfim, somos muito reativos, não é? Há 4 anos era a sustentabilidade, agora é a defesa. Portanto, nós somos mais reativos, não é? São muito reativos, nós somos muito reativos. Não é? Eu disse ativos. Não, eu estou mesmo a... Somos muito reativos. Mas há uma coisa que a Europa faz, é quando toma uma decisão, é estruturante. Quer ver um exemplo? Quando nós chegamos a um consenso de que temos que, sobre determinado assunto, definimos uma política estratégica, está fechado, está selado, está carimbado pelos 27 Estados-membros. Muito dificilmente se muda aquilo, porque é preciso um outro consenso. Pois. Eu dou um exemplo. A administração americana, esta nova administração americana, chegou e alterou do dia para a noite todas as dimensões de atuação da NASA. Deixou de ter a componente de sustentabilidade, a NASA. E muito pouco científico e mais ligado às capacidades tecnológicas e ligado para a defesa. Isso não era possível fazer na Europa. Porquê? Porque não depende de uma cabeça, depende de muitas. Portanto, as decisões que nós tomamos decisões são estruturantes. E eu acho que estamos neste caminho também para a defesa. Agora, voltando à questão, é necessário termos muita capacidade e fortalecer a nossa componente nacional. Porque se nós não tivermos a componente nacional fortalecida, nós não temos voz na Europa. E trazer o potencial não realizado, que é o Atlântico. Sim. O Atlântico. Fantástico. E não é um sebastianismo, é mesmo um desígnio. Um desígnio. Sim. É fantástico essa visão, acho que é bastante interessante. Ricardo, nós já estamos aqui a aproximar-nos um bocadinho mais do final. Há aqui uma pergunta que eu costumo sempre fazer e depois terminamos aqui com Rapid Fire. Eu há pouco falei no vislumbre que nós temos enquanto crianças daquilo que é o espaço, daquilo que é os astronautas a aterrar na Lua, e daquilo também que é aquela previsão de podermos ir mais além do que já fomos. E eu acredito que o Ricardo, quando era mais novo, também, daquilo que era disponível na altura, não é? O Espaço de 1999, entre outros, também tinha esse vislumbre. E normalmente o exercício que se faz é
perguntar ao Ricardo, por exemplo, quando tinha 14, 15 anos, o que é que ele podia dizer ao Ricardo dos dias de hoje. Eu queria que o Ricardo fizesse ao contrário, que era, se pudesse falar com o Ricardo que tinha 15, 16 anos, o que é que lhe diria para ele tomar a nível de decisões, ou para o caminho que ele pudesse tomar o levasse aos dias que são hoje, ou até não. Walter, eu tenho 60, vou fazer 61 anos, e eu sou daquelas pessoas que veio de Angola. Eu nasci em Angola, eu vim naqueles momentos mais complexos, no momento em que as pontes aéreas, e nós vivemos uma situação muito complicada. Posso dizer que a minha família passou momentos, durante muitos anos, tivemos quase no modo de sobrevivência, como muitos portugueses tiveram, eu fui um deles. Eu, a minha família, né? Quando eu olho agora, é engraçado porque ainda há uns dias estive no Instituto Militar a dar uma conferência, uma aula para a promoção a oficial-general, e falo e digo sempre isto com algum carinho. Eu, na altura, e por influência do meu pai diz: tu, para te fazeres um homem, tens que ir à tropa, ou então ir ao serviço militar, ou para uma academia. E eu escutava muito o que ele dizia. Ele sugeriu ir para a Marinha. Eu queria ser oficial para estudar, porque o meu pai dizia: tens roupa, comida, roupa lavada, e dá um curso superior. Pronto, eu era pequeno, enfim, o meu pai lá saberia. Até porque ele também esteve na Marinha. E eu sempre fui muito habilidoso. Eu tive uma oficina de arranjar eletrodomésticos. Não tínhamos grandes capacidades. Eu fui trabalhar para fora, famosas, trabalhar para a Suíça e para a França na agricultura. Enfim, também passei um bocado uns momentos muito complicados, ganhei uns trocos e fui estudar engenharia. Comprei o meu primeiro multímetro e o meu osciloscópio quando ganhei alguns dinheiros na Suíça, e foi uma certa motivação. Mas uma motivação que eu tive na altura sobre esta área foi que agora, enfim, parece uma miragem, que são os livros que todos os meses chegava da Gulbenkian, naquelas famosas Citroën, como é que se chamava aquilo? As livrarias itinerantes, não é? Sim. E chegava e eu ia lá ler uns livritos, e havia nós tínhamos acabado de sair do Homem Pousado na Lua, estamos na década de 70, não é? 80, e eu regressei na década de 70 de Angola, não é? E eu deslumbrei muito com... Não tínhamos televisão, quando viemos para cá tínhamos uma aldeia que tinha uma televisão que íamos lá ver à noite, e havia como é que se chamava aquele da RTP, o Rodrigo da Fonseca, acho que se chamava, que fazia as crónicas da NASA, e depois já havia uns livros, e eu lia um bocado desses livros e gostava de trabalhar nesta área. Mas não havia, Portugal era subdesenvolvido. Eu vivia em Vila Nova de Cerveira, portanto, uma fronteira com o Minho. Nós íamos para a Espanha, que era um deslumbre, e olhámos Espanha, o norte de Portugal, que era um atraso absoluto. E posso dizer, Walter, que hoje é exatamente o contrário. E isso tem a ver com a municipalização, o desenvolvimento dos territórios. Eu sou muito favorável a esta organização geográfica das regiões e tudo. E eu vi que nós não temos futuro. Portanto, vamos ver o que é que isto dá. Eu vim estudar para Lisboa, fiz engenharia, na escola técnica na altura. E quando isto depois tive que ir para o serviço militar, ainda por cima, acabei por não entrar nas academias, mas depois fui servir nas Forças Armadas. Foi um período muito importante da minha vida, muito formação na minha vida, por isso que eu aprecio muito as nossas Forças Armadas. E tenho uma consideração, e gosto muito de dizer thank you for your services, e gostava que fossem melhor, digamos, considerados. Acho que estamos numa boa altura para fazer esse pensamento. Portanto, mas eu fui designado serviço militar, obrigatório, saí, eu trabalhava no Instituto Superior Técnico, eu fiz as minhas teses e tudo ligado muito à fusão nuclear, mas estava a perceber o que é que eu iria fazer da minha vida, e apareceu uma coisa que me moldou. Foi na altura o primeiro satélite português, o POSAT-1, com o professor Carvalho Rodrigues, que é uma pessoa que eu estimo imenso, e que eu queria fazer parte daquele projeto. E eu já numa fase final, entrei, já nos modelos de engenharia, e foi a partir daí que comecei a
perceber que isto era um mundo que nós podíamos desenvolver. E agora vou dizer uma coisa que eu acho que eu gosto muito de dizer isto em público. Meia dúzia de pessoas, na altura, década de 90, fomos muito visionários. Propusemos, depois do POSAT, inclusive com o professor Carvalho Rodrigues, fazer a primeira constelação de satélites da Europa, ser portuguesa. Na altura, vicissitudes políticas não permitiram continuar, mas o que propusemos na altura, se fosse realizado, é por isso que eu falo muito do potencial não realizado, não é? Se fosse realizado, Portugal era um dos países exportadores nesta tecnologia e o país, talvez, com maior capacidade. Quem fez isto foi a Coreia do Sul e hoje é um potente nisto. E às vezes nós temos esta falta de desígnio estratégico nacional em algumas áreas e criar planificação a longo prazo, que é uma coisa muito difícil em Portugal. E depois falha só a oportunidade. Falha. E depois, passado alguns anos, ou seja, 26 ou 28 anos depois, mais quase 30 anos depois, estamos a falar disto. Onde é que estaríamos se tivéssemos dado continuidade? E eu lembro em particular, pois fiz o meu percurso, e se que olho para trás, que conselhos daria, não sei que conselhos daria, mas se calhar é o momento que eu estou atual, que conselhos estou a dar às minhas filhas, tenho 2 filhas, enfim, estou no momento de decisão, o que é que eles querem fazer, mas digo sempre o seguinte: a universidade é percurso, a experiência é currículo. Eu não sou um engenheiro aeroespacial, sou um engenheiro eletrotécnico, que tem uma experiência na parte espacial. Na altura não havia engenharia, aliás, nós fomos uma das pessoas que fundaram as engenharias aeroespaciais, minha geração. Mas acho que é muito útil para os empreendedores, para os novos, para os jovens, quando estiverem na universidade, terem um contacto logo cedo com as empresas. Isso faz-se em alguns países. Nós já estamos a fazer isso, mas foi ténue isso. Para quê? Para perceberem que percurso é que vão ser. A universidade não dá percurso, não dá experiência. É tudo muito académico. As universidades dão. Porque depois, desculpem, as empresas dão, porque depois introduzem-se naquilo que é a realidade de fazer. Cumprir objetivos, ter responsabilidades. E isso é aquilo que os jovens têm que fazer, a nível de engenharia em particular, mas em todas as áreas. Ao mesmo tempo que estudem, é os conselhos que eu... Sim. Não é o Ricardo agora que dá conselhos ao Ricardo quando tinha 14 anos, que nem sabia que conselhos que lhe ia dar. Por exemplo, uma das coisas que acontece muito é os alunos que estão de zonas mais remotas, quando vêm para Lisboa, que não têm aqui uma estrutura familiar, perdem-se muito nas vocações, porque isto é tudo uma rede de networking, de conhecimentos. Eu conheço ali um sítio que só seja bom, e uma pessoa que está aqui, eu vim para aqui perdido completamente. A minha vida foi feita um bocadinho também por fora, estive no estrangeiro, em Inglaterra, estive nos Estados Unidos, na NASA, tive um período na NASA, depois andei por aí a variar, digamos. Não sei se posso trazer grandes conselhos, mas os conselhos que eu dou às minhas filhas é que, quando vocês estiverem a estudar, vão trabalhar. Dá-vos um sentido, uma perspectiva completamente diferente da própria escola e responsabilidade. Sim. Para além de criarem network, dá também aquela visibilidade do que é o mercado. Completamente. E do que são as valências que realmente podem contribuir para ele. E que, olha, uma coisa simples, que áreas é que eu devo apostar? Exato. Muitas vezes, nós que viemos da província, nós não sabemos. E atenção, hoje estamos num momento completamente... Sim, mas sabe que agora há acesso a essa informação, acesso a redes sociais, enfim, mas antigamente não era assim, sim, não é? Assim. Eu sou aquelas pessoas que metia no comboio e demorava quase um dia para chegar a Lisboa e que muitas vezes era a altura em que havia o serviço militar obrigatório e que estava apinhado de tropa e nós vínhamos quase no sítio onde vêm as malas. Era uma epopeia, não é? Para navegar em Portugal, não é? Muito bem, muito bem. Ricardo, só para terminarmos então, vamos aqui ao Rapid Fire, são 3 perguntas muito, muito simples. Epa. Uma missão espacial que todos nós devemos acompanhar? Eu acho que neste momento, e até porque Portugal já pertence, assinou os programas, os acordos de Artemis, deve ser a próxima epopeia que deve acontecer até 2029-30, que é o nosso regresso à Lua. E porquê é que eu digo isto? O nosso regresso à Lua, no contexto geopolítico atual,
pode não ser o regresso da humanidade à Lua, pode ser o regresso de uma potência à Lua que faz com que a Lua seja, eventualmente, um território de uma nação. De uma nação. Portanto, devemos acompanhar, porque geopoliticamente vai ser aquilo que vai definir aquilo que vai ser a conquista do espaço e também a nova economia espacial. Muito bem. O que é que te tira o sono sobre o futuro do espaço? Eu diria que muitas vezes a falta de informação e o facilitismo que nós falamos sobre a nossa real possibilidade de colonizar e estar em permanência no espaço. A ignorância é muito grande, porque nós não estamos lá. Estamos muito longe. Eu conheço muitos astronautas, conheço pessoas que, enfim, que conviveram e estiveram no espaço durante muito tempo e que testemunham exatamente que o espaço ainda não é para nós. Daí eu falar nesta vertente, né, de alteração genética e tudo. Portanto, a ignorância é muito ainda um fator também de desinformação. E às vezes de sonhos que, pronto, sonhos são sonhos, temos a liberdade de os expressar, mas são baseados muito, em muita ignorância ainda. Sim. E agora falando em sonhos, Portugal no espaço em 2030, qual era o teu sonho? Eu queria que Portugal, em 2030, primeiro fosse uma nação consolidada e que tivéssemos estas vertentes que eu abordei, tivéssemos uma vertente consolidada de acesso ao espaço, sermos um local em que tivesse o retorno de missões espaciais, houvesse um ecossistema, eu digo um ecossistema forte e ágil, e que fosse quase uma commodity. Já fazemos isto. Isto é como ter uma fábrica, sei lá, de bicicletas ou de uma Europa. Fazemos isto. Tornou-se normal. Mas termos uma presença na Europa forte, através também dos nossos sistemas de defesa, que é importantíssimo, e termos uma posição ímpar, geoestratégica, que afirma Portugal na Europa. E quando alguém quiser entrar na Europa, olha as fronteiras, e uma delas é a fronteira portuguesa do Atlântico, que nos dá a ligação aos Estados Unidos, à América do Sul, ao Sul global e em particular também à África. E isto é um desígnio que está por cumprir, com externalidades que temos que contornar, mas que nos afirma como nação de futuro. E eu gostava de ver em 2030 as nossas gerações, que são gerações fantásticas de conhecimento e de empreendedorismo, construírem essa nação de futuro. E acredito muito, eu tenho 2 filhas que gostava que fizessem parte desta construção de um país solidário, um país com uma base social fantástica, ser aquele país da Europa, o melhor país para viver. Excelente, excelente visão. Ricardo, chegamos ao final. Muito obrigado pelo contributo bastante inspirador, principalmente por também nos ajudares a levantar os olhos e a perceber que o futuro de Portugal pode não estar só no chão, mas também escrito nas estrelas, salvo seja. Uma vez mais, muito obrigado. Obrigado. Quanto a todos que nos ouviram, quero agradecer também e não percam o próximo Making Innovation. Obrigado. O futuro é agora, porque a inovação não é um departamento, é uma sequência de decisões desconfortáveis.